Boa noite. Vamos continuar com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa vez com o capítulo 27. O capítulo 27 é o que Kardec chamou de Pedi e Obtereis. Esse capítulo está dividido assim: condições da prece, eficácias da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores e na instrução dos espíritos, o modo de orar e a aventura da prece. Já deu para perceber que hoje, então, prece vai ser o tema central do nosso encontro. Prece, aquele momento único em que nos ligamos ao Pai, que num só pensamento, numa só vibração, podemos atingir as esferas maiores da vida e, com toda certeza, nos beneficiarmos disso. Esse é o último capítulo do Evangelho. Mas tem 28, tem 28. O 28º é um capítulo de coletânea de preces. É um capítulo em que sai da sequência que Kardec fez de ensinamentos de Jesus e coloca os modos de orar, os motivos para orar, lá no 28º. Então, o 27º, esse, Pedi e Obtereis, é o último capítulo em que traz essa sequência dos ensinos de Jesus. E o Evangelho todo é de uma sequência lógica. O primeiro capítulo, Mestre ensina a gente a viver segundo as suas leis, segundo os seus ensinamentos, e diz a que veio, não vim destruir a lei. E vem mostrando, na sequência de cada um dos capítulos, tudo aquilo que nós devemos fazer para aprender. Uma vez tendo aprendido, entendendo as bem-aventuranças, o que precisamos fazer para sermos felizes, entendendo a reencarnação, entendendo a relação com o outro, amando o próximo, amando o inimigo, entendendo o respeito aos nossos pais, entendendo o respeito àquele que divide a vida conosco, entendendo a não comercialização do que veio de graça, que é a mediunidade, entendendo a relação com o dinheiro, entendendo o motivo para chegarmos à perfeição, quer dizer, numa sequência tão bela que Kardec nos coloca, aí vem o último capítulo, que já que aprendemos, podemos pedir, e uma vez pedindo, obter. Porque se Kardec tivesse começado lá no primeiro, Pedi e Obtereis, para que nós íamos seguir todos os demais se a gente já conseguiu o que precisa? Então, primeiro, a reforma íntima que o Evangelho nos traz, para depois chegarmos nessa condição de conseguir aquilo que precisamos. Começando, então, com as condições da prece. E quando orais, não há vez de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechada a porta, ora a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não falais muito, como gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não quereis, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vos lhe peçais. Então Jesus já começa a dizer que na nossa oração nós não precisamos, como o que ele chama de hipócritas, que se colocavam nos melhores lugares, para que, sendo reparados, fossem reverenciados, já que eram tão bons que oravam. Que a nossa oração tem que ser entre nós e o Pai, no aposento, que fechada a porta, conversando com Deus, a relação se estabelece. E fechando a porta, pode ser no nosso aposento físico da nossa casa, mas pode ser aqui, na casa espírita, em qualquer lugar, fechado no aposento interior do coração. Mais um ensinamento. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos há de perdoar os vossos pecados. Então, além
de nos fecharmos no nosso aposento, sem nos preocuparmos se existe ou não plateia, se seremos ou não reconhecidos pela nossa oração via sociedade, o principal é o coração puro, é a não mágoa, é o perdão às ofensas que nos tenham feito. Porque como podemos falar com o Pai se estamos com raiva de um de seus filhos? E propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, como se fossem justos, e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e um publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior dessa forma: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os mais homens, que são os ladrões, os injustos, os adúlteros, como é também esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para sua casa, e não o outro. Porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Presta atenção no início da parábola. Jesus queria falar a quem? Aos homens que se achavam justos e desprezavam os outros. E conta a parábola do homem, do fariseu, que se achava melhor que todos os outros e se comparava àquele. E do publicano, que sabia-se pecador e, sabendo-se pecador, pedia perdão. Qual deles realmente falou com o Pai? As condições da prece foram definidas por Jesus. Primeira, oração em secreto. Não precisamos bater no peito, não precisamos mostrar às pessoas que oramos, para que não tenhamos o verniz de que somos uma pessoa especial, quando na realidade não somos. Então, nós e Deus. Poucas palavras e sinceridade nelas. Não é pelo muito falar que vos serão ouvidos, mas pela condição do coração. Então, por mais simples que sejam, não precisamos fazer prece das mais absolutas, com as palavras mais rebuscadas ou muitas palavras. Simples, mas de coração. Perdão às ofensas recebidas. Condição essencial, o mestre coloca ali. Perdoa quem te ofendeu. E aí você terá a sua ofensa também perdoada. Coração sem mágoa. O coração mais limpo possível, com a maior sinceridade possível, para falar com o Criador. Orar com humildade e não com orgulho. Imaginando-nos, porque somos espíritas, por exemplo, que estamos em condição melhor que os outros. Porque somos espíritas e já recebemos a 3ª revelação, que temos mais condição de alcançar a felicidade futura. Quando na realidade, por muito termos recebido, temos por obrigação sermos melhores. E examinar os defeitos e não as qualidades. Então, durante a oração, que possamos pedir a Deus intuição, força para aplainar esses defeitos, reconhecendo o quanto somos falíveis e não mostrar a Deus as qualidades que a maior parte das vezes imaginamos possuir, mas que na realidade não possuímos. E qual é a eficácia da prece? Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Marcos traz essa informação. Então Jesus nos dá aqui uma certeza absoluta. Ele não dá, de jeito nenhum, a hipótese de não acontecer. Tudo que você pedir orando, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Certeza. O Mestre nos fala isso. Mas algumas pessoas vão contestar, né? Contesta a eficácia da prece, porque Deus conhece o que eu preciso, sabe o que é necessário para mim, então eu não preciso pedir. Outra, eu peço as coisas a Deus e não acontece. E Jesus já falou, tudo que pedirdes orando, tenha certeza que vai acontecer. Aí eu pedi, ai, desculpa, eu pedi alguma coisa,
E essa alguma coisa não aconteceu. Então as pessoas contestam essa eficácia da prece. Deus sabe o que eu preciso, então eu não vou ficar pedindo. Será que é assim? Será que o pedir não é o ato de submissão a Deus, reconhecendo, se curvando perante o Criador e conversando com Ele para mostrar, Ele sabe, mas para mostrar pela nossa ótica, para conversar, para ter contato com Ele, tudo aquilo que está fazendo falta, tudo aquilo que precisamos. Quando a gente está doente, tem coisa melhor que o beijinho da mãe naquele machucado para sarar? Mas o beijinho da mãe acontece porque a gente foi lá mostrar o dodói para a mãe, né, quando criança. Então, nós somos as crianças que ainda precisamos do colo de Deus para mostrar cada dor da nossa alma, para que o beijo dele possa aliviar. Deus concederá sempre, se pedir com confiança, a coragem, a resignação, a paciência. E o que ainda concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda das boas ideias que serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que a pessoa restará o mérito. Então, quando o mestre fala, tudo aquilo que pedi orando, tenha certeza que vai acontecer, será que se eu pedir algo que faz mal a mim ou a alguém, vai acontecer? O que acontece é força, resignação, confiança, coragem, paciência e intuição para que a gente resolva. Então não adianta pedir uma casa achando que amanhã uma casa vai se materializar. Se for necessário e é essencial que cada um de nós tenha um abrigo, virão intuições, virão força para trabalhar, saúde para trabalhar, um meio de gerir essa construção e nós faremos. As coisas não vêm pronta com varinha mágica, mas as coisas vêm em forma de trabalho, de assistência que os bons espíritos nos dão para que aquilo aconteça. Então, o que vem do alto é força, é intuição, não é a coisa pronta para tirar de nós o mérito da conquista. E a ação da prece e a transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Então, quando nós fazemos uma oração ao nosso anjo guardião, por exemplo, nós ligamos a ele. É como se passássemos um telefonema para ele. E colocamos-nos em contato com ele, para que nesse contato possamos conversar. Entramos numa mesma sintonia. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um louvor. A prece é isso. Eu peço a Deus alguma coisa. Eu agradeço a Deus algo que eu tive. Eu louvo a Deus na sua sabedoria infinita. Nós podemos orar por nós, pelos outros, pelos vivos e pelos mortos. Lá no capítulo 28º, isso vai estar muito bem detalhado. Fazemos oração para nós mesmos, pedindo das nossas necessidades físicas, morais, força ao Pai para essas necessidades. Nós pedimos orar pelos outros, por quem conhecemos, por quem não conhecemos, por quem amamos, por quem ainda não aprendemos a amar. Por qualquer pessoa encarnada ou por qualquer pessoa desencarnada. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento. Lembremos que a doutrina espírita é, a um só tempo, ciência, filosofia e religião. Em sua parte científica, lá no Livro dos Médiuns, os espíritos nos explicam a transmissão do pensamento. Em A Gênese, os espíritos nos explicam essa transmissão do pensamento, como se dá. Então, o Espiritismo vem e descortina isso para nós, de um modo tão simples, como os fluidos se processam no mundo espiritual, no mundo material, e aí a gente passa a entender o que é a prece. Quando o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um
a outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. Então, os fluidos se ligam de um a outro. E tanto faz um estar aqui e o outro estar do outro lado do mundo. Tanto faz um estar encarnado e o outro desencarnado. Todos somos espíritos. E espíritos movimentamos os fluidos através do nosso pensamento. E estabelecemos, então, uma corrente. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Tão bem explicado por Kardec. Por conta desses fluidos que se manipulam, que o pensamento manipulam, essa corrente fluídica que se estabelece, os espíritos ouvem a nossa prece. Por conta disso, eles se comunicam entre si. Por conta disso, eles nos transmitem todas as inspirações que precisamos. E por conta disso, muitos de nós encarnados comunicamos-nos com outros encarnados. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o sustentam nas suas boas resoluções e inspiram-lhe bons pensamentos. Em prece, nós estamos na melhor sintonia possível. Estamos ligados ao que há de melhor, de mais puro, porque estamos ligados ao Pai. Portanto, pela prece, só pode chegar bom pensamento. Só podemos estar ligados àqueles benfeitores que, amando do Pai, vêm cuidar de cada um de nós. O homem adquire pela prece a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou. Também podem desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então, a prece tem uma força imensa, porque ela nos fortalece moralmente para vencer todas as dificuldades do nosso caminho. Dificuldades que chegam à nossa revelia, mas também dificuldades que chegam por nossa própria incúria, pelos males que andamos esparramando, pelas coisas erradas, pelas omissões que temos, e aí as dores chegam e a prece nos dá força para desviar ou para resistir delas, ou, se já chegaram, para nos afastarmos delas. Então, esses males chegam, em grande maioria, pelas nossas escolhas mal feitas. E a prece nos coloca de novo no caminho correto, para que nesse caminho correto saibamos nos afastar e repudiar o mal que deixamos lá atrás. A ação da prece tem por fim atrair a inspiração dos bons espíritos, pedir-lhes força necessária para resistirmos aos maus pensamentos. Como eu falei há pouco, estamos na melhor sintonia possível, então a melhor vibração possível chega até nós. A prece, com esses bons pensamentos que chegam dos espíritos, não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas orientam o nosso livre-arbítrio, nos fortalecem na escolha a seguir. Então, se tivermos que passar por alguma coisa, nós iremos passar. A prece não vai afastar isso que está na lei, por conta de nossas atitudes, por conta das provas que escolhemos, mas vai nos fortalecer, vai nos dar entendimento, vai fazer com que o caminho se torne mais suave, com que a dor não doa tanto, porque o entendimento da verdade já chegou. O poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Então a prece pode ser bem feita aqui na casa espírita, pode ser bem feita em qualquer cômodo da nossa casa, a prece pode ser bem feita na rua, pode ser bem feita no nosso trabalho, desde que consigamos entrar em sintonia. Desde que naquele local nada nos atrapalhe para fazer. Porque não é porque fomos para o nosso quarto que fechamos a porta seguindo a orientação do mestre e colocamos a televisão ou o som numa altura imensa que vamos fazer uma boa prece. O ruído normalmente vai atrapalhar a nossa concentração. Então, em qualquer lugar a prece pode ser feita e tem a grande valia. O que precisamos é saber nos concentrar e nos ligar nesse local em que estivermos.
Então pode-se orar em qualquer hora, em qualquer lugar, a sós ou em conjunto. A influência do lugar ou do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. Então, são aqueles minutos entre nós e Deus, e nada do mundo exterior deve interferir. Então, não importa a hora, não importa o lugar, não importa o momento. Importa é a ligação com o alto. A prece em comum tem ação mais poderosa, quanto todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento. Então, se tem 10 pessoas orando, ela tem uma força muito grande. Mas essas 10 pessoas precisam estar na mesma sintonia, na mesma vibração, no mesmo pensamento. Não é porque tem 10 pessoas num ambiente e começa a se fazer uma oração que ela vai ter força se cada um estiver numa vibração, se cada um estiver pensando em alguma coisa, se cada um tiver um interesse. Ela não tem força nenhuma, a não ser para aquele ou para aqueles que efetivamente estiverem orando. A prece em comum tem muita força se todos estiverem vibrando para a mesma coisa, na mesma sintonia, na mesma ligação com Deus. Preces inteligíveis é o outro item do 27º capítulo. Para que a prece toque o coração, é necessário que cada palavra revele uma ideia. Então, se eu vou falar de alguma coisa e sentir, eu preciso articular a palavra ou o pensamento para que faça sentido aquilo que eu estou falando. Alguns a repetem como simples fórmula. É a prece feita com os lábios e a cabeça longe. Outros oram por dever, se julgando quites depois de uma prece repetida por certo número de vezes e segundo determinada ordem. Então não é a repetição que vai fazer a prece ter valor. Não é um som indefinidamente proferido que vai fazer com que nos liguemos a Deus. Como Kardec fala de preces inteligíveis, ele está nos dizendo que precisamos orar numa linguagem em que mente e coração entendam, para que tudo numa só vibração, numa só onda, possa chegar a Deus. Que não devemos fazer a prece por obrigação, às vezes repetindo uma determinada oração, vezes sem conta, porque aquilo faz parte de um ritual. A nossa doutrina não tem qualquer ritual. A nossa doutrina, ela não segue nenhum padrão, porque ela mostra que cada um de nós pode seguir o Mestre Jesus pelo caminho que entende o seu coração, seguindo a diretriz que Kardec trouxe. Então, eu não preciso ficar repetindo indefinidamente palavras, com ritos, para que isso seja mais ouvido por Deus, que na realidade não é. Jesus nos deu o modelo mais completo de prece, que é a oração do Pai Nosso, onde, segundo Kardec, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. É uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. Kardec fala lá no 28º capítulo, que na próxima semana vocês vão estudar melhor, sobre o Pai Nosso. E fala que é a prece mais completa que existe, porque o Mestre resumiu ali tudo. Resumiu o pedido das coisas necessárias à vida, o pão nosso de cada dia. Resumiu o louvor a Deus. Resumiu que Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Ele resumiu ali também os deveres para com o próximo. Perdoa a minha ofensa, assim como eu estou perdoando a quem me ofendeu. Então, é uma prece pequena, concisa, mas que o Mestre resumiu todos os nossos deveres para com Deus, para conosco mesmo e para com o próximo. Então, ali Jesus ensina como devemos orar, não só no sentido de fazer da oração dominical do Pai Nosso o nosso único modelo de oração, mas para darmos, através dele, uma diretriz de oração que devemos ter, e essa diretriz é as nossas obrigações para com Deus, para conosco mesmo e para com o próximo. Prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Desde que o espírito clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança.
o espírito culpado e infeliz pode sempre se salvar a si mesmo. Achei muito interessante essa colocação de Kardec. O espírito culpado e infeliz pode sempre se salvar a si mesmo, mostrando que não existem penas eternas, mostrando que todos nós, que durante a vida terrena nos desviamos do caminho, quando chegarmos no outro plano da vida, culpados e infelizes, podemos a qualquer tempo salvar-nos de nós mesmos, da nossa consciência pesada, quando clamarmos a Deus. Que chegaremos às vezes em situação muito difícil do outro lado. E que essa situação não vai se perdurar pela eternidade, porque nenhuma das ovelhas do Mestre vai se perder. Porque não existe a dor ou a felicidade eterna como atributo de uma vida de poucos anos na Terra. Mas que, chegando lá, com as dores dos espinhos que espalhamos aqui na Terra, quando quisermos, de coração, por conta do sofrimento estarmos cansados, podemos pedir ao Pai a ajuda e salvar-nos a nós mesmos. Pelas nossas preces, nós lhe inspiramos essa vontade e ele se fortalece. Então, quem se salva do outro lado é o espírito culpado e infeliz. Mas nós que aqui estamos, com as nossas preces, lhes fortalecemos essa vontade de ligar-se a Deus e pedir auxílio. Ah, mas o meu pai era tão bom, então ele não deve estar sofrendo. As nossas preces o inspiram a ser cada vez melhor. Então a prece para o desencarnado lhe inspira a continuar no caminho do bem, a crescer na erraticidade, a trabalhar, a auxiliar. E a prece ao espírito desencarnado que sofre, ainda por conta de todas as suas imperfeições, lhe fortalece o ânimo para querer melhorar-se. A prece para os espíritos é sempre muito bem-vinda. Os espíritos sofredores pedem preces, e essas lhes são de utilidade, pois, ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Desenvolve o desejo de se elevarem pelo arrependimento e reparação, e elas podem desviá-los do pensamento do mal. Quem lê o livro Nosso Lar, lembra que o André Luiz, depois ele fica sabendo que por 8 anos terrestres, sofreu nas regiões umbralinas por conta de atitudes feitas aqui enquanto encarnado. E ele relata no livro que algumas situações parecia que aliviava um pouco aquele sofrimento. E ele não sabia que situação era essa, que fazia com que aquele sofrimento, que parecia eterno enquanto durava, em alguns minutos se tornava um pouco menos denso, um pouco menos sofrido. Depois, já recolhido em Nosso Lar, já recebendo instruções e esclarecimentos, informam a ele que aqueles momentos de alívio eram as preces das pessoas que ele atendia enquanto aqui encarnado, que atendia gratuitamente como médico. Eram as preces das pessoas que receberam benefícios da sua ajuda. Eram as preces da sua mãe, que o amava, que estava numa condição muito boa e que orava pela recuperação do filho. Então, a prece para os espíritos sofredores são de uma utilidade imensa, imensa, imensa. Chegam a eles para aliviar o sofrimento e para intuí-los a pedir auxílio e a se ligar a Deus. Na instrução dos espíritos, nós vamos para o modo de orar e a aventura da prece. A primeira prece do cristão deve ser feita no momento em que o espírito acorda para o dia e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina. Agradecendo pela noite transcorrida, pedir orientação e proteção para as tarefas que vai iniciar, para receber novas forças e mais perseverança. Será que a gente tem feito isso? A primeira prece do cristão deve ser no momento em que abre o olho. Como tem sido o nosso abrir os olhos? Tem sido tocar no celular porque ele despertou e olhar a hora e falar: que droga! Tá cedo, eu queria dormir mais.
Será que nós não deveríamos, ao tocar no celular para terminar aquele barulho, nos dirigir ao Criador e agradecer pela noite que tivemos, pelos encontros que tivemos com aqueles espíritos que nos orientaram, que nos fortaleceram, que nos instruíram? Será que não devemos, nessa prece, agradecer pelo dia que amanhece, quanto tantos, com certeza, não estão tendo a mesma oportunidade de ver o dia amanhecer? Será que não devemos, nessa prece, pedir ao Pai proteção, intuição, para bem gerir o dia que vamos começar? Para que tenhamos capacidade de resistir ao mal e às tentações que chegarem até nós no decorrer desse dia? Para pedir ao Pai que nos afaste dos perigos e aqueles a quem amamos? Será que não deveria ser assim o nosso raiar do dia? Quantas vezes tem sido? Hoje, por exemplo, como foi o nosso despertar? Nossa, tá tarde, ou nossa, dormi muito, nossa, ou agradecimento a Deus, ligação a Deus por tudo isso e por tantas coisas mais que sequer agora passou pela cabeça de falar. O agradecimento pela noite, a proteção pelo dia, a intuição para as boas atitudes, o livramento das situações ruins e de perigo. Essa deve ser a nossa obrigação. E no final do dia a mesma coisa. O agradecimento a Deus por tudo que nós passamos. Por tudo aquilo que Ele nos livrou, nós não temos ideia. O Divaldo fala que a Joana de Ângeles uma vez comentou com ele que ele deveria fazer mais oração pelo agradecimento dos perigos que ele foi exposto e foi livrado durante todo o dia, mesmo que não tenha percebido. Será que conosco também não é assim? Se com o Divaldo é, muito mais com a gente. E a gente agradece a Deus por ter nos livrado de coisas ruins que poderiam ter acontecido. Nós pedimos a Deus que nos envolva durante o sono, para que tenhamos um sono tranquilo para o corpo, mas de utilidade para a alma. Que durante a noite possamos ser úteis, que os bons espíritos usem a nós, que estaremos com o corpo ali parado, dormindo, mas que o espírito está desperto para ajudar a quem precisa, de algum modo ser útil, que permitam que possamos ir para o plano espiritual, aprender e estudar, para que mais fortalecidos enfrentemos a vida encarnada, que por bondade de Deus, possamos matar saudade daqueles a quem amamos, que nos precederam do outro lado da vida e que temos saudade, e que essa saudade pode ser diminuída nesse encontro. Então essas devem ser, no mínimo, as nossas preces, sempre de agradecimento, e o pedido da proteção para os nossos atos, para que cada vez tenhamos mais condição de resistir ao mal e de nos tornarmos pessoas melhores. A prece deve ser profunda, porque é a alma que deve elevar-se ao Criador, que deve transfigurar-se como Jesus no Tabor. Então a prece não pode ser com os lábios, né? Não pode ser a obrigação de falar, ou rapidinha, para ficar livre porque eu estou com sono. Não importa o tamanho, mas tem que ter profundidade, tem que ter ligação. Tem que lembrar do Pai Nosso e agradecer e louvar ao Pai Criador. Então ela tem que ter profundidade, como Kardec fala, a prece tem que ser profunda. De tal modo que a nossa alma, enquanto em prece, fique mais límpida, adquira mais luz, se transfigure como Jesus no Tabor, lá naquele monte, em que Jesus, com os apóstolos, quando os apóstolos veem, ele está transfigurado em luz. Porque na sua ligação com o Pai, toda a luz que aquele Espírito do Mestre já havia adquirido, se resplandeceu. Ainda não temos a luz igual de Jesus.
A nossa luz ainda é muito pequena, talvez uma chamazinha de uma vela, mas que no momento da prece, essa vela possa ser vista pelos espíritos que estão ao nosso redor. Então, assim tem que ser a nossa prece, profunda, porque é a alma que deve elevar-se ao Criador e transfigurar-se como Jesus no Tabor. Essa deve ser a nossa condição da prece, onde quer que estejamos, nos ligando a Deus e fazendo com que a luz, por menor que seja, que já tenhamos adquirida, aumente, cresça, porque nós estamos falando com o Pai. A prece deve encerrar o pedido das graças de que se necessita. Inútil pedir ao Senhor que abrevie as provas, ou que dê alegrias e riquezas. Porque a maior parte de nós, como gostaria que a vida fosse mais leve no sentido material? Que nós tivéssemos o melhor carro, a melhor casa, que a vida fosse só de felicidade. Mas como nós estamos no planeta de prova e expiação, onde ainda temos provas e expiações a sofrer, por conta de tudo aquilo que fizemos nessa e em outras existências, então é inútil pedir que o nosso caminho seja pavimentado de flores, se já deixamos tantas pedras, tantos espinhos espalhados ao longo das existências. Então é inútil pedir ao Senhor que a nossa vida seja assim. Inútil pedir ao Senhor que abrevie essas provas, que abrevie essas situações ruins. Mas podemos pedir ao Senhor que, enfrentando essas provas, enfrentando essas expiações, Ele nos intua para saber passar por elas. Ele nos fortaleça para saber passar por elas. Ele conforte as nossas dores, para que essas provas não sejam tão doídas, já que o Evangelho está fazendo diminuir essa dor. Então, pedir facilidade material, nós não conseguiremos com as nossas orações. As facilidades materiais virão à medida do nosso trabalho, do nosso esforço, e se elas não forem atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Agora, a prece sempre vai nos ajudar a sermos pessoas melhores, a melhorarmos a nossa relação com o próximo. A intuição sempre vem para passar por todas as situações ruins, em forma de amparo, de consolo, de oportunidades que a vida nos dá, de pessoas que chegam para dar as respostas que às vezes precisamos. Nós devemos pedir os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Quantas vezes nas nossas orações nós pedimos isso? Será que em nossas orações nós não temos pedido só as facilidades materiais? Ou só a saúde do corpo? Ou só? Será que a gente tem pedido na oração, me faça mais paciente? Que eu tenha entendimento do porquê as coisas acontecem. Fortalece a minha fé para que eu não esmoreça frente a essas situações, para que eu tenha certeza de que eu não estou sozinho. As nossas orações estão dirigidas para isso ou são dirigidas para os pedidos do nosso dia a dia? Que também são importantes, mas que não são fundamentais. O fundamental é o espírito melhor, mais livre, com mais luz, com mais brilho. Isso é fundamental. Então, nas nossas orações, o que mais precisamos são essas pedras preciosas da paciência, da resignação e da fé. Devemos pedir também a melhoria moral e veremos o quanto que nós seremos atendidos em conforto, em resignação e sentiremos a proteção que vem do alto. Porque se nós pedirmos a Deus que nos fortaleça moralmente, toda a intuição para isso vai chegar. E chegando essa intuição, essa fortaleza vai acontecer. Essa situação moral que ainda temos muito a caminhar, a gente vai começar a dar o primeiro passo. E vamos sentir esse envolvimento. Porque o bem vai atraindo cada vez mais bem. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu me esforço para ser uma pessoa melhor. Eu peço ao Pai que
faça com que eu entenda o caminho, a posição, a situação certa, para que em tudo aquilo que chegar, eu faça sempre o que for correto, o melhor, o mais honesto. É claro que o envolvimento do alto vai ser, porque eu peço, eles me intuem e eu faço. Essas três situações fazem com que o meu pedido seja sempre plenamente atendido. É aquilo que o mestre falou. O que pedirdes ao Pai orando, sempre vai acontecer. Não tem modo de não acontecer. Eu peço o bem moral, esse bem moral com certeza acontece. Para a gente ir terminando, ora e segue adiante. Rogando ao Senhor te auxilie a compreender sem desesperar. Ora e segue adiante. Rogando ao Senhor te auxilie a sofrer sem ferir. Ora e segue adiante. Rogando ao Senhor te auxilie a servir sem reclamar. Ora e segue adiante. Rogando ao Senhor te auxilie a esperar sem exigir. Emmanuel, no Livro da Esperança. Olha que ensinamentos lindos. Ora e segue adiante, porque quantas vezes a gente quer auxiliar, quer compreender a atitude do outro, quer compreender o porquê das coisas, mas nos desesperamos. Precisamos entender que o desespero não leva a nada. Então, nas nossas orações, que nos fortaleça o entendimento, para que não deixemos que o desespero tome conta de nós. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sofrer sem ferir. Quantas vezes esse sofrimento vira um espinho que jogamos no outro? Quantas vezes o auxílio que deveríamos dar ao outro vira uma cobrança imensa e acabamos ferindo? Então, nas nossas orações, que quando formos auxiliar, independente da situação, que seja auxílio de afago, de amparo, de alegria, jamais de dor, de ferir, de cobrança, de imposição. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a servir sem reclamar. Quantas vezes reclamamos porque fazemos mais que o outro? Porque lá na casa espírita só eu que faço, porque lá no meu trabalho só eu que faço, porque na minha família só eu que faço. Quantas pessoas queriam estar na nossa situação, na oportunidade de trabalhar e de servir, e não podem por algum impedimento físico ou moral? Então, cada vez que o trabalho aparecer à nossa frente, que possamos agradecer como dádiva imensa e jamais reclamar desse trabalho. Auxiliar e servir sem reclamar. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a esperar sem exigir. Quantas vezes nós queremos que as coisas aconteçam do modo como imaginamos? Quantas vezes nós queremos que as coisas aconteçam segundo a nossa verdade, quando a nossa verdade não é a verdade absoluta? Então, o Emmanuel coloca aqui para nós, para encerrar esse 27º capítulo, que a nossa função é orar a Deus. É pedir a Ele para que, através dele, os bons espíritos nos auxiliem a sermos pessoas melhores em todas as situações. E o Mestre vem nos dizer, e Kardec falar no 27º capítulo, que nós devemos sim falar com o Pai. Devemos sim pedir a Ele, pedir tudo aquilo que necessitamos. E, portanto, nós vamos obter. Pedir tudo aquilo que necessitamos para o nosso espírito ser melhor. Pedir a Ele tudo o que necessitamos como ferramenta de crescimento. Pedir a Ele tudo aquilo que necessitamos para nos tornarmos pessoas melhores. Para que a nossa estada na Terra seja de muito proveito. Para que o dia em que deixarmos o corpo para que volte ao pó, nós, livres, saibamos que a encarnação não foi perdida porque não usamos tudo aquilo que tínhamos
como ferramenta para crescimento e para ajuda. Pedir a Ele que faça, que nos intua, para que sejamos melhores, para que o dia em que voltarmos para casa, a terra tenha se tornado um pouquinho melhor, porque nós passamos por aqui. Essa é a razão de nós termos encarnado. Deixarmos um rastro de luz, uma pegada de luz, porque um dia pisamos nesse solo. Que o Mestre Jesus esteja conosco, que Ele nos envolva na sua paz e que nós levemos a paz do Mestre onde quer que nós formos.